A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 24 e versículo de número 22 e 25, que vai nos dizer assim: Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Agora, versículo de número 25. Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito e morreu. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor, ela é muito clara ao nos dizer, irmãos, que tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Aqui nós vemos que o rei Joás, ele não lembrou daquilo que o sacerdote Joiada havia feito para com ele. O sacerdote Joiada havia poupado a vida de Joás, havia o instruído, colocado, irmãos, ali no trono, para que ele pudesse reinar. O ajudado em todo o período que o sacerdote Joiada teve vida. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando o sacerdote Joiada morreu, Deus, ele mandou Zacarias, que era o filho de Joiada, repreender a Joás. E Joás não gostou de ouvir as palavras de Zacarias. E Joás não lembrou da beneficência daquilo que Joiada, pai de Zacarias, havia feito para com ele. Mas a Bíblia diz que Joás matou o filho de Joiada. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que tem pessoas que são ingratas. Observe bem essa palavra. Tem pessoas que agem com ingratidão. Tem gente que a retribuição dele e a retribuição dela, sabe qual é? É a maldade. É a malícia. E através dessa palavra, Deus está dizendo pessoas que são como Joás. Elas terão uma paga, Ramanturabacandaraya. Pessoas que são ingratas. Elas terão uma paga. Declare comigo, chegou o tempo de Deus dar uma paga a pessoas que são ingratas. Chegou o tempo de Deus dar uma paga a pessoas que são ingratas. Quando Joás, ele conspira contra Zacarias e o manda matar, a Bíblia vai nos dizer que Zacarias, ele diz antes de morrer, que o Senhor o verá e o retribuirá. Sabe o que é isso? Deus vai retribuir, Joás, o que você fez. Tem pessoas que fizeram mal contra você, elas foram injustas, agiram com injustiça, com malícia, com maldade. E elas estão pensando que não vai haver uma retribuição. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer, eu não esqueci do que lhe fizeram. Deus não ia esquecer da maldade do rei Joás. Assim como Deus não esqueceu, mas naquele mesmo ano, Deus cobrou aquilo que Joás havia feito com Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o homem que ajudou muito a Joás, inclusive que livrou e poupou da morte. Porque quando Atalia se levantou matando todos os herdeiros, irmãos, foi o sacerdote Joiada. Ele poupou a vida deste menino. E a retribuição que o menino deu, sabe qual foi? Matar o filho dele. E tem gente que é exatamente assim, irmãos. Só quer receber, mas quando chega o momento de retribuir, elas não retribuem. Elas se levantam com maldade. Elas se levantam com malícia. Tem pessoas aqui que estão entendendo. Porque você foi ferido grandemente por pessoas ingratas. Por pessoas injustas, pessoas caluniadoras, pessoas que se levantaram com difamação, que se levantaram te apunhalando, fazendo mal contra ti quando você só fez o bem. Declare comigo, o meu Deus viu toda a maldade que fizeram contra mim. O meu Deus viu toda a maldade que fizeram contra mim. Teve gente aqui, irmãos, que alimentou pessoas. Teve gente aqui que ajudou pessoas em oração. Teve gente aqui que serviu, meu irmão e minha irmã, como o Senhor nos manda servir. Mas a retribuição e a paga que você recebeu foi dolorosa. E Deus está dizendo, eu sei bem quem é Joás.
Eu sei bem quem é pessoas injustas, pessoas traidoras, arabasto, candaraia. Eu marquei um encontro contigo para lhe dizer que eu, o Senhor, farei justiça, que eu, o Senhor, irei cobrar. Declare comigo: o meu Deus vai dar uma paga para os meus adversários. O meu Deus vai dar uma paga para os meus adversários. Você observa, irmãos, que o nosso Deus, ele não deixou nem findar o ano. O nosso Deus, ele não tardou com a justiça. Eu quero lhe dizer que Deus não vai tardar com a justiça que ele vai fazer. Ele não vai deixar pessoas maldosas, pessoas que são como Joás, traidora, ficar perpetuando ricandaramanturabacandaré nessa terra, como se nada tivesse acontecido. Como se Deus não tivesse visto o que elas fizeram. A paga chegou, o ano da retribuição de Deus. Para alguns adversários teus chegou. Mas, irmã, falta tão pouco tempo para findar o ano. Pois é. Mas esta palavra, irmãos, é uma palavra profética de Deus. E o Senhor está dizendo: em pouco tempo eu farei justiça. Declare comigo: eu creio que em pouco tempo Deus fará justiça e não tardará. Eu creio que em pouco tempo Deus fará justiça e não tardará. Versículo 23. Antes de se findar o ano, está aqui escrito: antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Versículo 24. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Deus mesmo incitou, irmãos, os sírios para que eles pudessem se levantar e tocar em Joás. Deus está dizendo hoje: eu estou movimentando para fazer justiça. Porque eu sou Deus que digo para você que chegou o tempo da retribuição. Tem pessoas, irmãos, que estão fazendo propósito com Deus, que estão orando, que estão jejuando por justiça. E tem outras que já fizeram propósito com Deus, e Deus está dizendo: eu recebi o teu propósito. Eu recebi as tuas orações e eu farei justiça. Quem executou os juízos de Deus contra Joás, irmãos, aqui foi os sírios. Deus, ele cita inimigos quando ele quer, irmãos. Mas ele faz justiça. E a Bíblia diz, irmãos, que Joás, ele ficou gravemente enfermo. Os sírios não mataram completamente, mas ele ficou enfermo. E a Bíblia nos diz, irmãos, que conspiraram contra ele os seus servos. Ou seja, da mesma forma que Joás foi um traidor, da mesma forma que Joás, ele traiu, irmãos, o filho do sacerdote Joiada, o homem que ajudou muito a ele, inclusive que poupou a vida dele. Ele agora morreu da mesma forma a traição. Os próprios servos, irmãos, de Joás conspiraram contra ele. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que o homem semeia, irmãos, ele vai ter uma colheita. Não pense pessoas que elas plantaram o mal e elas vão colher o bem. Porque tem gente que está pensando dessa maneira, né? Que plantou a malícia, a maldade, fez o que era ruim, fez o que era perverso, e não vai ter uma paga. Mas Deus, ele fala hoje de maneira clara: eu, o Senhor, cobrarei o que te fizeram. Porque eu conheço bem a injustiça. Eu sei muito bem quem é o traidor, quem é a traidora. Eu sei muito bem quem são pessoas que são como Joás, como Judas. Traidor, você só fez o bem. Sabe por quê, irmãos? Que Joás conspirou contra Zacarias? Porque Zacarias falou a palavra do Senhor.
Versículo 20. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: assim diz o Senhor, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Você vê aqui Zacarias deixando bem claro que o povo estava transgredindo, irmãos, fazendo aquilo que desagradava a Deus. Por isso, Deus os deixaria. E quando Joás ouviu aquilo, ele não gostou. E Joás, irmãos, ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem para que Zacarias fosse apedrejado no pátio da casa do Senhor. Ou seja, o homem de Deus morreu. Mas antes dele morrer, Deus o usou para dizer que Deus cobraria. Você está pensando mesmo que vai passar desapercebida toda aquela traição, tudo aquilo que lhe fizeram? Você está pensando mesmo que Deus, ele vai deixar para lá Ramanturabacanaraia, a traição de algumas pessoas tão terrível contra você? Porque, irmãos, o que Joás fez foi terrível. Ele foi injusto. Ele foi ingrato, irmãos. Enquanto Joiada livrou a vida dele de Atalia, que eu queria matar. Enquanto Joiada o escondeu, protegeu, guardou, a paga que ele deu para o filho de Joiada foi a morte. Por quê? Porque o filho de Joiada falou a verdade. Porque o filho de Joiada falou o que Deus mandou. Muitas vezes tem gente que vai lhe odiar porque você é de Deus. Muitas vezes pessoas vão se levantar com grande fúria contra ti. Talvez você não entenda por que pessoas conspiraram contra ti. Por que pessoas, elas se levantaram contra você de maneira terrível. E Deus, ele lhe trouxe aqui através dessa palavra para lhe dizer: é porque você tem sido verdade. É porque você tem agradado a Deus. Zacarias não queria agradar o rei. Zacarias não queria bajular, paparicar a Joás. Mas ele estava ali para falar o que Deus, ele mandou ser dito. Tem pessoas aqui que têm sido verdade. E isso tem enfurecido o inferno. E o inferno tem muitas vezes minado pessoas contra ti. Para que elas se levantem, para que elas conspirem contra você. Mas o Senhor está dizendo: não pare. Não desista. Não retroceda. Continue, porque vai haver justiça. Continue, porque Deus, ele vai retribuir aos teus inimigos. Se alguém plantou o vento, tem que se preparar para colher a tempestade. Se alguém plantou a traição, vai colher a traição. Irmãos, Deus é justo, viu? Podem se passar até anos, meses, dias, mas Deus não esquece da injustiça dos homens. Deus não esquece da maldade dos homens, ou seja, Deus não esqueceu do que lhe fizeram. Declare comigo: eu sirvo a um Deus justo e ele não esqueceu do que me fizeram. Eu sirvo a um Deus justo e ele não esqueceu do que me fizeram. A Bíblia nos diz, irmãos, que os servos de Joás conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada e o feriram no seu leito e morreu. Este homem morreu. A traição, da mesma forma que ele conspirou contra Zacarias. E da mesma forma que Deus usou Zacarias para dizer que Deus retribuiria. Deus retribuiu. E o Senhor disse para você hoje: eu estou te lembrando que eu já falei a você que eu vou fazer justiça e eu vou fazer. Ah, Deus, mas se passaram meses, se passaram anos. A pessoa está aí vivendo parecendo que nada aconteceu. E eu é que estou ferida. E eu é que estou machucado. E Deus está dizendo para você hoje: o tempo que passou não isenta a justiça que eu irei fazer na vida de algumas pessoas. Eu não vou deixar para lá Ramanturabacandarai, aquela injustiça que ele doeu. Porque Deus, irmãos, ele não compactua com pessoas que são más, com pessoas que são perversas, com pessoas que são ingratas, porque a palavra é essa, ingratidão. Era isso que o rei Joás era. E é isso que algumas pessoas elas são. Você ajudou, você abraçou, você orou, você alimentou, você vestiu, você calçou. E hoje elas estão se levantando contra você de maneira terrível, mas Deus está dizendo: elas não te tocarão. Eu estou lhe protegendo. O irmão Zacarias, ele morreu aqui porque é um propósito de Deus. Mas tem pessoas que estão sendo poupadas através dessa palavra, irmãos. De pessoas terríveis como o rei Joás. Deus está lhe escondendo.
Deus está lhe protegendo e Ele não permitirá que a fúria dos teus adversários permaneça contra você. Aquilo que Joás plantou, ele colheu. Não se preocupe que a malícia, a maldade de algumas pessoas, elas irão colher. O próprio Deus vai fazer justiça. O próprio Deus, irmãos, ele vai mostrar que ele lhe escolheu e que você tem um dono. Tem gente olhando para você e pensando que Deus não é na sua vida. Tem gente olhando para você e pensando que pode lhe tocar, que pode fazer com você o que quiser, porque não vai dar em nada, mas Deus está dizendo: eu vi tudo. Eu sou Deus que sei de toda a injustiça, e eu mesmo tomei esta batalha na mão e vou cobrar. Naquele mesmo ano, antes de se findar o ano, a Bíblia ela é muito enfática ao nos mostrar que foi antes de findar o ano a justiça aconteceu. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, eu volto a enfatizar, que antes de findar este ano, vou contemplar a justiça de Deus. Declare comigo: eu creio que antes desse ano findar, Deus vai fazer justiça por mim. Eu creio que antes desse ano findar, Deus vai fazer justiça por mim. Deus, irmãos, é um Deus que tem um tempo determinado para tudo. Até mesmo para a justiça dele, você sabia que tem um tempo? Pois é. E ele diz para você: esse tempo é chegado. Eu te trouxe aqui para lhe dizer que da mesma forma que Joás não ficou sem paga pelo que ele fez com Zacarias, tem pessoas que não vão ficar sem paga pelo que elas levantaram contra você. Deus viu tudo. E ele manda te dizer que chegou o tempo da retribuição. Ao Senhor pertence a vingança, e é Ele quem vai retribuir os teus adversários. Esse tempo chegou. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. E nós cremos, Senhor, que chegou o tempo da tua justiça, que o Senhor já determinou para acontecer, Pai. Aquilo que pessoas fizeram contra nós, Pai, o Senhor vai cobrar. Porque o Senhor não esqueceu. Tem pessoas que entraram aqui muitas vezes, Pai, injustiçadas, doloridas, Senhor, muitas vezes feridas, machucadas pelo mal que fizeram contra elas, mas o Senhor Ricandaramanchurabaia viu tudo. O Senhor não somente viu, mas o Senhor vai trazer a retribuição. O Senhor não somente viu, mas o Senhor vai cobrar, meu Pai. O Senhor vai dar uma paga aos adversários dos teus filhos, porque tu sabes, Senhor. Tu sabes, meu Deus, aquilo que fizeram com malícia, com maldade contra eles. Senhor, tem pessoas aqui que estão com problemas emocionais. Tem pessoas aqui, Pai, que estão tendo, meu Deus amado, dificuldade em se relacionar com outras pessoas. E até mesmo pessoas que o Senhor coloca no caminho delas, elas têm medo hoje, porque elas foram tão feridas, elas foram tão machucadas, Pai. Como Zacarias foi atingido por Joás, Senhor. Tem pessoas que foram atingidas e elas só não morreram porque o Senhor segurou, porque o Senhor sustentou, porque o Senhor protegeu e não deixou elas perecerem. Oh, Senhor, meu Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe as dores que os teus filhos têm enfrentado por causa da injustiça. E o Senhor também diz através dessa palavra que chegou o teu tempo de fazer justiça. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não vai deixar sem paga. Obrigada, Senhor, por se importar com o teu filho e com a tua filha. Da mesma forma, meu Deus, que o Senhor se importou com o que Joás fez com Zacarias, o Senhor se importou com o que algumas pessoas, Pai, que são ruins, traidoras, pessoas que são perversas, fizeram contra o teu filho e contra a tua filha. Obrigada porque chegou o ano da retribuição. Deus, eu sei que falta poucos dias para o ano findar, mas para o Senhor, Pai, não existe nada impossível. Quando o Senhor lança uma palavra, o Senhor cumpre a mesma. E eu creio que chegou o tempo do teu cumprimento. Eu creio que chegou o tempo dos olhos do teu filho e da tua filha contemplarem a justiça de maneira muito clara. Obrigada, Senhor, por fazer justiça por nós, pois ao Senhor pertence a vingança e é o Senhor quem retribui aos nossos adversários. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias,
áreas. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor venha abençoar, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de maneira especial e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que chegou o tempo da retribuição dele. É isso mesmo. Chegou o tempo de Deus retribuir a pessoas que foram traidoras, que foram injustas, que foram ingratas. Deus, ele sabe muito bem quem é Joás. Deus, ele sabe muito bem quem conspirou contra ti, quem tentou lhe destruir. E ele diz para você, os teus olhos vão contemplar a minha justiça e não tardará. Existem pessoas, não são todas, mas tem pessoas aqui que ainda este ano contemplarão a justiça de Deus com seus próprios olhos, porque Deus viu o mal que te causaram e ele fará justiça. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo e essa justiça de Deus para sua vida, declare amém.